em mais uma boa oportunidade para o Goiás somar os seus pontos, chegar logo nessa conta dos 40, 41, 42 para livrar de vez do rebaixamento, recebe o Corinthians, que vem todo reserva por conta das decisões da final da Copa do Brasil. No vídeo de hoje, quero aqui comentar com vocês as prováveis escalações das duas equipes, como o técnico Jair Ventura deve mandar o time a campo, né, já que, por exemplo, não poderá contar com o lateral esquerdo Sávio, além disso do Dieguinho suspenso, o Vinícius acabou sentindo nestes últimos treinamentos no decorrer da semana, qual deverá ser essa provável escalação titular, e também pelo lado do Corinthians, esse elenco reserva, né, após o empate com os titulares diante do Flamengo na final da Copa do Brasil. Esse era o principal assunto que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive, esse jogo que acontece nesse sabadão, né, às 7 horas da noite, melhor dizendo, eu não poderei fazer o vídeo do nosso pós-jogo ainda no sabadão, tá bom? Vou fazer no domingo, ainda na parte da manhã, e postar aqui para vocês, porque eu estou aqui em Belo Horizonte e a única oportunidade para ir no jogo mais tranquilo do América Mineiro vai ser contra o Fortaleza no sábado também, às 8h30 da noite, né? Então eu não gosto de perder o jogo do Goiás, principalmente assim no segundo tempo, mas vou ficar ali atento também no que acontece. Mas como eu vou estar aqui em Belo Horizonte só até o finalzinho do mês, esse daí praticamente seria o último jogo, porque depois é contra o Flamengo, é um clima bem mais complicado, né, para ir no jogo. Então eu preferi deixar para gravar para vocês o nosso vídeo do pós-jogo no domingão, mas esse é certeza, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar aqui para vocês é dos nossos apoiadores aqui do canal, inicialmente com a GTV. Para você que não vai no jogo do Goiás contra o Corinthians na Serrinha, te recomendo pra caramba a GTV, plano de apenas R$30 mensais, inclusive para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Lá você pode assistir todos os jogos, tanto do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B também, a UEFA Champions League, Campeonato Inglês, Campeonato Alemão e muito mais, né? Todos os canais esportivos à disposição aí na tela do seu celular, computador ou Smart TV. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da GTV, já vai lá e faz o seu cadastro. Assim também como o nosso outro apoiador do vídeo de hoje, que é a Sorte Golbet, para você apostar na vitória do Goiás nesse jogo do sábado, né, contra o Corinthians. Uma vitória do Verdão lá na Sorte Golbet está pagando R$2,26 a cada real apostado, né? Ótimas cotações para esse duelo em Goiânia, 2,31 no empate e 2,52 uma vitória do Corinthians fora. Além disso, outras boas cotações, por exemplo, o empate entre Ceará e Cuiabá no Castelão está pagando R$2,44 a cada real apostado, e também uma vitória do Juventude contra o Atlético Goianiense, esse jogo que acontece no domingo, pagando aí R$2,57. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, já vai lá, chama no WhatsApp, sem muita burocracia, já pega o seu bilhete e comece a apostar. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa baita oportunidade que o Goiás tem para chegar logo nessa casa de 40, 41 ou até mesmo ali, né, nos próximos jogos, essa sequência de melhores resultados. Isso porque, inclusive, eu já gravei um vídeo sobre esse assunto. Não serão necessários exatamente os 45 pontos para livrar do rebaixamento, muito por conta também do péssimo aproveitamento dos clubes que hoje estão dentro do Z4, né? A porcentagem de aproveitamento dos pontos no campeonato em geral, do Cuiabá só 32%, do Atlético 31%, do Avaí com 30% e o Juventude com apenas 21%, né? O Goiás tem essa casa um pouco melhor, com 40%, juntamente com o Bragantino, né? As mesmas campanhas até aqui na competição. Dessa forma, inclusive, já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, né? Detalhadamente sobre essas tabelas em cada rodada, e que possivelmente com 41, 42 pontos aí, possivelmente já escapará do rebaixamento. E o Goiás terá essa boa alternativa, porque lá no comecinho do campeonato, quando a gente olhasse Goiás e Corinthians, você já olha e fala, putz, jogo difícil, né? Mesmo que dentro de casa, tem a dificuldade por ter um bom elenco, a equipe adversária, mas o Goiás deu uma sorte danada que, assim, é um argumento, né, que muitos dos defensores dos campeonatos de mata-mata acabam utilizando contra o Campeonato Brasileiro, né? Os pontos corridos, eventualmente você pode pegar um elenco reserva, é o que acontecerá. Inclusive essa informação eu trouxe em primeira mão ainda 2 semanas atrás, né, que seria o jogo Goiás e Corinthians no meio de Flamengo e Corinthians nas 2 finais da Copa do Brasil, né? O Corinthians empatou em casa em 0-0 na última quarta-feira e agora recebe visita novamente o Flamengo no Maracanã na próxima quarta. Então um elenco totalmente reserva, uma boa possibilidade para o Goiás buscar aí os 3 pontos, no mínimo um ponto, sabe? O Goiás não pode perder esse jogo de jeito nenhum, uma possibilidade que não pode passar nem escrita, no mínimo um empate. Mas aí, com o elenco reserva, enfim, o Goiás, apesar das suas dificuldades, tem sim que buscar essa vitória e chegar o mais rápido possível, né, nessa casa dos 40 pontos. 6 jogos sem vencer, é bem verdade, com uma sequência muito difícil, né, dentro dessa Série A, algumas contusões, lesões e suspensões, inclusive jogando até bem contra o Internacional, mas acabou sendo derrotado. Então vejo como normal, esse momento o Goiás terá essa boa oportunidade de recuperar-se na competição. Sobre a provável escalação, o lateral esquerdo Sávio ainda permanece fora por conta daqueles seus problemas, depois ainda do jogo contra o Ceará, não participou diante do Inter e também agora contra o Corinthians
ficará fora, a tendência é que ou o Hugo ou o Danilo Barcelos brigam aí pela titularidade. No meio de campo, a tendência é que seja com o Dieguinho suspenso, né? Levou o seu terceiro cartão amarelo contra o Internacional lá no Beira-Rio, inclusive vem fazendo partidas ruins, né? Com a camisa do Goiás. Acho que esse descanso para ele pode ser até bom. O Matheus Salles, juntamente com o Felipe Bastos, brigam por essa titularidade. O Vinícius, inclusive, acabou sentindo nesses últimos treinamentos. A tendência é que tenha realmente condição de jogo. Caso dê alguma coisa de errado, né, o Renato Júnior pode assumir a sua condição e o Marquinhos Gabriel possivelmente irá retornar ao time titular na vaga do Luan Dias. Então o Goiás tendo um pouco mais de preparação para essa partida, né? O último jogo foi só contra o Internacional lá no domingo, tendo essa semana um pouco mais livre para os treinamentos, inclusive para as recuperações dos seus jogadores. Você pode estar me perguntando sobre o Caetano também. O Caetano já está a 100%, mas justamente agora ele pertence ao Corinthians, né? Está emprestado pelo Corinthians até o final do Campeonato Brasileiro ao Goiás, então não poderá, por conta do seu contrato, né, defender o Goiás nesse jogo contra o time que tem os seus direitos econômicos. Então, a provável escalação do Goiás deverá ser com o Tadeu no gol, o Maguinho na lateral direita, apesar da partida ruim contra o Internacional, deverá ser mantido por falta de opções. Na zaga com o Lucas Alter e o Reinaldo na esquerda e o Hugo ou o Danilo Barcelos na lateral esquerda. Meio de campo com o Alnemir, Matheus Salles ou Felipe Bastos e Marquinhos Gabriel. Lá na frente da Belmonte, Pedro Raul e o Vinícius, né, caso ele não tenha condição, aí pode colocar ou o Renato Júnior ou até mesmo o próprio Luan Dias. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa escalação. Pode ser um time limitado, mas tendo esses reservas aí do Corinthians, com a falta de jogo também, acho que pode ser uma boa oportunidade, como eu falei para vocês, de reencontrar o caminho das vitórias. Bora falar agora brevemente sobre a tabela de classificação. A tendência é que no pior dos cenários o Goiás termine essa 32ª rodada a 5 pontos ainda do Z4. A importância de você manter aquela sequência invicta em relação ao Goiás, que seu primeiro objetivo, obviamente, é ficar na Série A, acabou tendo um aproveitamento muito maior do que os seus rivais diretos, né? Então, nessa rodada teremos o confronto direto. Ceará e Cuiabá jogam no domingo no Castelão, lá em Fortaleza. Caso aí o Cuiabá vença esse jogo, ele será o primeiro time fora do Z4 com 33 e o Ceará seria o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com os mesmos 33 pontos, né? A tendência é que o Cuiabá ele tem uma vitória a mais hoje, né? Então caso vencer, sairá da zona de rebaixamento. Então no pior dos cenários é esse resultado, né? Do Cuiabá vencer o Ceará lá no Castelão e aí sim igualar 33 pontos e o primeiro dentro do Z4 seria com 33 e no pior dos cenários, né, como estamos falando, do Goiás perder, manteria esses 38 pontos. A tendência é que isso não aconteça. Eu tô vendo ou uma vitória do Ceará aqui, ou até mesmo um empate. O Cuiabá é muito fraco, principalmente fora de casa. E os outros adversários, né, o Atlético Goianiense, ele visita o Juventude no Alfredo Jaconi no domingo às 6 horas. Eu acho que o Atlético vai vencer esse jogo. Então, na teoria, ele chegaria a 32 pontos. E o Avaí, que tem 28, recebe o Fluminense. O Fluminense que vem muito mal, mas eu acho que o Avaí não vai ganhar esse jogo aí não. Então, a tendência é que o primeiro time dentro da zona termine no máximo com 32 pontos. O Goiás já tem 38. Uma vitória, por exemplo, colocaria a 41 pontos, ou seja, 32 o primeiro fora e o Goiás chegando a 41, já seriam 9 pontos de vantagem, né? Faltando aí apenas 6 rodadas. Então já é um baita começo. O Goiás precisa muito focar nessa partida contra o Corinthians, essa importância também na tabela de classificação. Além, claro, de ganhar umas posições, né? Quem sabe pensando em algo maior na reta final. Caso vença, hoje 41 pontos, o Fortaleza está na 10ª colocação com essa pontuação. Então já é um começo, né? O Goiás precisa muito focar, concentrar também nessa rodada que terá aí pela frente um grande adversário, mas com seu elenco alternativo. E o Coritiba também, que é um time que está nessa situação ali entre o Goiás e a zona, né? No caso, na 15ª colocação, o Coxa visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Jogo muito difícil, né? Apesar de ser um clássico, não vejo o Coritiba ganhando esse jogo, não. Então a tendência, como eu falei para vocês, caso o Atlético, inclusive, nem vença esse jogo dele diante o Juventude, a tendência é que a gente fique o primeiro time dentro da zona com mais ou menos 30 pontos somados. E para reforçar ainda mais aquele argumento, né, que essa será uma baita possibilidade do Goiás somar pontos dessa continuidade, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro com a sua permanência, o Corinthians virá com um elenco realmente bem mesclado, bem reserva para esse jogo contra o Goiás em Goiânia. Inclusive o próprio técnico deles, né, o português, o Vitor Pereira, acabou confirmando ainda na sua coletiva pós-jogo contra o Flamengo que dará mais possibilidade para, por exemplo, o lateral esquerdo, o Lucas Piton, além inclusive do Matheus Vital, o Maicon, que está voltando de lesão. Então o provável Corinthians é até um elenco que tem alguns jogadores de boa qualidade, entretanto não vem conseguindo entregar nesse Campeonato Brasileiro. Provável escalação aí com Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos na lateral direita, Bruno Mendes e Raul Gustavo na zaga e na lateral esquerda com o Lucas Piton. Meio de campo formado com Maicon, Duqueiroz, Ramiro e um pouco mais pelo lado do campo Matheus Vital, lá na frente com o Juliano e o Gustavo Mosquito. Como eu falei para vocês, é um elenco até bom. Se a gente olhar hoje o que tem no Goiás, eu aceitaria tranquilamente essa escalação para o Goiás no ano que vem. Mas
por não ser o time principal, eles jogam menos. E quando tiveram essas oportunidades, né, esse elenco alternativo do Corinthians praticamente não conseguiu vencer ninguém nesse Campeonato Brasileiro. A última vez que jogou com esses seus reservas foi contra o Atlético Paranaense na penúltima rodada, na última rodada, né, melhor dizendo. Mas tinha ali alguns jogadores titulares, como por exemplo o Balbuena na zaga, o Roger Guedes lá na frente. A tendência que para esse jogo do Goiás, nenhum desses titulares absolutos sejam escalados. Perdeu para o América Mineiro, num elenco recheado também de reservas, bem parecido com esse. Perdeu em Minas Gerais por 1-0. Um empate com o São Paulo, tendo alguns titulares também, como o Fábio Santos, o próprio Cássio, empatou no Morumbi por 1-1. Um dos elencos mais reservas nessa temporada contra o Fortaleza, antes do jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Eles perderam também no Castelão por 1-0 para o Fortaleza. E um empate também utilizando 4 titulares diante o Avaí na ressacada por 1-1. Então tem um aproveitamento muito baixo dentro desses jogadores, na teoria titulares. Tanto o Maicon, né, mas que ele está voltando de lesão, ficou muitos meses fora, e também o Duqueiroz, que vira e mexe aparece nessa escalação titular, né? Então o restante basicamente formado por jogadores reservas. Inclusive o goleiro Carlos Miguel, muito bom jogador também, para o Goiás aí ficar atento, né? Não vai achando que é um goleirão novo que vai entregar tudo, muito pelo contrário, fez uma baita partida contra o Atlético Paranaense. Então, como eu disse para vocês, né, um elenco que até tem boas peças, mas por não jogar junto é natural, não ter esse entrosamento todo, né? Não tem esse aproveitamento tão bom como o time principal, que está na terceira colocação no geral nesse Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião, qual seria essa sua estratégia de jogo? Já começar para cima do Corinthians logo nos primeiros minutos, ou esperar a equipe adversária, buscar os contra-ataques? Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e também o seu palpite para esse jogo no sábado, na Serrinha, às 7 horas da noite. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e conferir os nossos apoiadores do vídeo de hoje, tanto a Sorte GoBet quanto a Gente TV, que vou estar deixando aqui embaixo o link na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera, e o nosso pós-jogo no domingo, ainda na parte da manhã. Fechado?